Salve, salve, nação de inconformados, estamos aqui em mais um ConnectCast, aqui com três grandes figuras, três grandes empresários da região norte do estado do Ceará, que também são patrocinadores do Connect Valley, que vai acontecer nos dias 16 e 17 de outubro, em Sobral, no Centro de Convenção, na República Federativa dos Estados Unidos de Sobral, tá? Estou aqui com três cidadãos. Luiz, tu é de Sobral, é Luiz? Não, né? Sou da região, né? Sou de Cariré. Pronto, então aqui nós estamos com 4 forasteiros, eu, Roniel do Camucim, Luiz é do Cariré, o Anderson é do Martinópolis e o Felipe é de Hidrolândia. Exato. Então assim, nós estamos com 4 forasteiros aqui, que nos naturalizamos cidadãos sobralenses, não podem mais nos deportar, né? Então estamos aqui para fazer um podcast e conversar sobre as empresas, tá bom? Eu queria aqui primeiramente agradecer ao Anderson, que é o sócio proprietário do grupo MedCenter, agradecer o Felipe da PDR, que eu ganhei deixar bem claro aqui que o Felipe é engenheiro, a gente trabalhou junto aí por uns 5 anos, e eu ganhei um cálculo renal por conta do Felipe, depois eu conto essa história. E o Luiz, que é sócio do Felipe, hoje está aqui junto com ele na gestão da PDR. Meus amigos, boa tarde, começando aqui pelo meu amigo Anderson, em poucas palavras, quem é o Anderson Barros na fila do pão? Boa tarde, Reniel. Primeiro agradecer ao convite. É uma satisfação enorme estar conversando com você, com o Felipe, com o Luiz. Nós somos empresários há 10 anos, atuando aqui em Sobral e região norte. Mas antes de ser empresário, nós somos médicos. Ainda atuo no operacional. Eu costumo dizer assim, eu sou um dos maiores operários das minhas empresas. Nós somos médicos há 13 anos, formados na Universidade Federal do Ceará, e passei 3 anos em campo trabalhando só como médico. Depois nós entramos no empreendedorismo médico, e até no momento onde ainda era muito primitivo o investimento em cidades pequenas, né? Os médicos queriam trabalhar no setor público, e a gente tomou essa iniciativa de trabalhar na iniciativa privada nas cidades pequenas. Depois a gente chegou em Sobral, na nossa unidade em Sobral, há cerca de 7 anos de operação. E de lá para cá a gente tem crescido bastante, tem fortificado, consolidado a nossa marca aí com muito investimento, né, com muita inovação. E antes aí, esse cara empreendedor, médico que ama a profissão. Eu ainda trabalho, não é só por necessidade da empresa, porque eu gosto também. Talvez hoje, se eu saísse do operacional, a empresa teria talvez até um crescimento maior comigo, somente à frente da gestão, mas ainda gosto de fazer isso, e acho que é um propósito de vida também. Entendi. E o inconformado, né? Também, com certeza. Inconformado. Com certeza. Porque sair de uma cidade pequena, né, como a nossa, você já era de uma cidade maior ali, mas sempre foi uma referência na nossa região, e vir para Sobral, uma das maiores cidades do estado, empreender, liderar o mercado dentro do nosso segmento, e ainda ter tempo de atuar mesmo na medicina, eu acho que é uma missão grande. Verdade. Meu amigo Felipe, em poucas palavras, quem é o Felipe Martins? Inconformado também, como todos aqui. Desde sempre fui muito conformado, desde criança, vindo lá de Hidrolândia, cidade de 19 mil habitantes, sertão, central. E sempre fui inconformado, né? Família humilde, filho de agricultor, escola pública, mas sempre desde criança sempre tive aquela vontade de empreender. Sem muitas referências. Primeiro que se formou na minha família foi eu, engenheiro civil. E sempre, desde a infância, eu tive essa vontade de empreender. Eu não sei por quê, eu nasci com isso. Acho que minha mãe tinha um comérciozinho, ainda tem ainda, um comércio pequeno, uma bodega. Uma bodega dentro de casa, era a bodega dentro de casa. E aí, desde os 3 anos de idade que eu trabalho. Desde os 3 anos de idade que eu trabalho com ela, porque eu já comecei a falar, então ela ia cuidar da casa e me deixava na sala. O comércio era na sala, né? E aí deixava lá, eu na sala, e aí dizia assim, meu filho, quando vinha alguém, você me chama. Você me chama, diz assim, mãe, tem gente. Aí eu venho e atendo o cliente. Então ela ia cuidar da coisa, fazer a comida e tal. E sempre quando chegava um cliente, eu, mãe, tem gente. Eu, 3 anos de idade, mãe, tem gente. Então, meu apelido no bairro era mãe, tem gente. Porque você, mãe, chega lá uma criança de 3 anos, né? E aí, receber o cliente e chamar a mãe, né? Que eu não tinha ainda capacidade de atender, né? Mas assim, desde os 3 anos de idade eu trabalho.
E acho que por conta dessa experiência também que eu tive com ela ali ajudando no comércio, sempre tive vontade de empreender. Fiz engenharia aqui em Sobral. A construtora foi por conta da engenharia, mas não pretendo ficar só nela, tanto que eu já começo a diversificar em outros segmentos também. Mas o Felipe realmente sempre foi esse cara inconformado, cara que sempre foi pra cima, que nunca baixou a cabeça e que corre atrás e, graças a Deus, a gente vem conseguindo alcançar os objetivos que a gente tem traçado. Beleza. Meu amigo Luiz, quem é o Luiz aí, em poucas e rápidas palavras? O Luiz sou jovem, natural de Cariré, que não pode dizer que não sou nem conformado, sou revoltado. Tanto que ele é da geração Z, mas só no ano de nascimento. Não tem característica da geração Z, assim, não julgo quem é, né, mas realmente sou um cara psicopata por trabalho. E com o tempo eu aprendi que a melhor forma para a gente desfrutar isso é empreender, né? Empreender, sou engenheiro civil, formei, sou pouco tempo formado, comecei a trabalhar com o Felipe. Até antes de me formar, o Felipe viu esse diferencial em mim. E estamos até hoje aqui com o Felipe, porque daí vier, não só na construção civil, também em todo o mercado imobiliário como um todo, investimentos de bens imobiliários também, gente... Entendi. Bacana. Meus amigos, o que eu queria entender aqui do meu amigo Anderson, né? O Anderson, até para vocês entenderem um pouquinho, nós nos conhecemos em 2012, ao menos, né? 2011, 2012. A gente trabalhava lá no mesmo lado político lá, nós... O Anderson era estudante ainda, era antes? Era estudante, eu já era formado antes de estudante. E assim, o Anderson eu conheço por conta que veio de Martinópolis, uma cidade pequena, a gente tem 10, 12 mil habitantes, né, Anderson? E começou a empreender aqui. E Anderson, eu vejo que a classe médica hoje, eu sou um cara hoje que observa muitos cenários, tá? E a classe médica hoje é uma classe hoje que não tem mais aquela garantia de que o cara vai viver muito bem de vida. Eu acho que ela é a última classe que tem o diploma, vai ficar bem o resto da vida. Porque era a engenharia, aí acabou, aí foi pro direito, aí acabou, aí a última era a medicina. Que aí agora, hoje os médicos estão se reinventando e tem que se reinventar. Você é um cara que antecipou essa reinvenção. Que a MedCenter tem quanto tempo? 10 anos de mercado. Ou seja, a gente começou a falar nessa necessidade de reinvenção médica há uns 3, 4 anos. Mas você pensou nisso há 10 anos atrás. Então, assim, o que foi que motivou? Qual foi o gap do mercado? Que na época, todo mundo percebia uma coisa e o Anderson foi um contraposition. Entendeu? O cara, mas por que sempre vai desse jeito e por que não pode ser assim? O que foi? O motivo, assim, cara, o que foi que tu viu no mercado, que tu visualizou isso? Cara, isso tem uma posição aqui diferente pra mim. Então, Raniel, muito boa a sua pergunta e suas observações. Para começar, eu sou filho de uma cidade de 10 mil habitantes. Na minha cidade, eu fui o primeiro médico do município, né, que eu consegui se formar em medicina. Eu também, assim como o Felipe falou, não tinha nenhuma referência de médico. Praticamente eu não sabia nem o que o médico sabia teria que fazer, todas as atribuições médicas. Minha mãe trabalhava no hospital, era parteira, e ela dizia assim, olha, o médico sempre tem emprego para médico, sempre tem emprego para ela. Sempre me estimulou, assim. E ela via no Martinópolis, numa época, na década de 80, 90. O médico ganhava muito dinheiro. Não, o médico era assim, Deus. Era o padre, o médico, o prefeito e o juiz. Hoje talvez seja só o prefeito e o juiz, né? Daqui a pouco nem mais prefeito, nem mais juiz. Mas enfim, então, quando eu me formei, a gente foi trabalhar muito para você ser a primeira pessoa da família que vai dar mudar de patamar. Isso é muito difícil, né? Todas as correntes são contra, então você tem que vencer muita coisa. E a gente foi trabalhar e teve experiência de trabalhar em praticamente todos os municípios da região norte, como médico, trabalhando no setor público. 20, 25 municípios, a gente trabalhava. Não seria psicopatia, mas era um vício realmente em trabalho e uma necessidade. E o que a gente observou que as pessoas das cidades pequenas, elas tinham muita dificuldade de acessar uma saúde privada de qualquer natureza de qualidade no interior. Certo? Às vezes ali
até as pessoas que começaram a ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor, né, elas queriam consumir uma saúde privada sem precisar ter que vir a Sobral, sem precisar ter que vir a Fortaleza. E esse espaço a gente viu a oportunidade e foi onde, ó, vamos preencher esse espaço. Então a gente levou há 10 anos, você imagina hoje. Hoje, se for aqui, sei lá, no Jaibara, na Taperoaba, no Massapê, no Careré, todo lugar tem clínica pequena, privada, que atende as pessoas dos municípios. Mas há 10 anos não tinha. Certo? Então a gente levou para Martinópolis, foi o primeiro lugar que a gente levou, e a gente com uma estrutura pequena, enxuta, custos operacionais bem controlados e a mão de obra especializada que tinha era nossa, especialmente. E aí eu tomei a decisão de diminuir meus trabalhos para os outros e trabalhar para nós. Então, naquele momento ali, muita gente, mas não dá, a conta não fecha, tu tem emprego certo ali, certo? Mas é esse emprego certo até quando? Até o prefeito mudar, até, sei lá, vir uma onda de mercado de novas faculdades injetando centenas de profissionais no mercado e o mercado médio virar realmente uma commodity, como está aí hoje. Então a gente antecipou realmente isso, essa busca de resolver esse problema, né? E a partir disso a gente chegou a Sobral. Sobral a gente trabalhava, Aniele, eu era funcionário de um médico aqui, de um médico renomado na cidade, e ele de repente quis vender o negócio dele, achou que o negócio dele estava dando muita dor de cabeça, ele queria diminuir naquele momento para cuidar de coisas pessoais, e eu era o cara certo do lugar certo. E ele reconheceu isso em mim naquele momento que eu iria assumir aquele negócio, ia tocar para frente. A gente pegou uma boa localização, isso é importante, né, para quem vai montar negócio, então isso é fundamental também. E a gente trabalhou muito, muito, e um negócio que era 1x na mão desse médico passou a ser 2, 3, hoje é 20x o tamanho que era antes. E eu estava trazendo exemplo pro Felipe, eu já até consultei o Felipe sobre algumas obras, algumas coisas. A gente lá está continuamente pensando em crescer, em inovar, em trazer mais serviços. A gente tem um mix grande de produtos, de serviços. O nosso foco é um ecossistema e a gente quer verticalizar. Então a gente gosta de resolver todos os problemas dos nossos clientes, sejam eles as empresas, sejam os clientes, pacientes, pessoas físicas, né? Então a gente tem uma gama de serviços que hoje você não encontra em Sobral. Você não encontra em Sobral uma clínica que ofereça tudo o que a gente oferece no mesmo lugar, com a mesma estrutura. Então, assim, basicamente foi isso. Nossa história empresarial é nesse sentido. Perfeito. Resumidamente, você viu uma oportunidade onde todo mundo via dificuldade. Você busca hoje verticalizar para aumentar a margem e se posicionar no mercado. E você hoje, há 10 anos atrás, pensou exatamente o quê? Isso aqui se chama as regras de Michael Porter. Tu pensou nisso aqui, talvez nem sabia que existia isso aqui. Que era novos entrantes, produtos substitutos. Aqui dentro, tu pensou nisso aqui na intuição. Entendeu? Tá aqui, ó. Pensou nisso aqui. Cara, vai ter mais gente no mercado, vai ter novas tecnologias e eu vou ficar fora do mercado por isso aqui. É isso. E trabalhar, porque eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro se não trabalhar. Felipe, meu irmão, eu já sei da história, mas as pessoas não sabem. Por que foi que tu montou a PDR? Aí tu vai. Aí depois de contar a história, como foi que nós trabalhamos junto naquela loucura que tu era mais irresponsável do que eu para topar uma loucura que eu te propus. Mas vamos embora aí. Como foi que tu montou a PDR? Por que, né? Tu montou a PDR? Eu sempre tive essa vontade de empreender. Desde antes mesmo da faculdade, criança, eu já tinha esse desejo de empreender. Eu falei, eu vou ser empresário. Então, assim, mesmo vindo da situação, né, de uma condição humilde, mas eu sempre falei assim, vou ser rico, vou ter muito dinheiro, vou ser empresário. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça desde criança. E aí eu falei, vou estudar, vou me formar para eu começar a minha empresa, eu tenho que ter um dinheiro, né? Tem que ter dinheiro de algum lugar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou estudar, vou me formar, vou começar a trabalhar como engenheiro civil, vou juntar uma grana, com um ano ali, um ano de engenheiro civil, eu junto uma grana, saio fora e boto minha consultora.
E aí, beleza. Na época eu era estagiário do Sobral Shop, né? Aí me formei, como eu já era um estagiário muito desenrolado, antes de me formar, eu já assumi a função. Teve um engenheiro que foi promovido para Fortaleza, e aí, como era um estagiário muito desenrolado, colocaram eu sem estar formado para ficar no lugar desse engenheiro. Então, eu sem estar formado, chegava lá o doutor Câmara, de helicóptero lá, né? Luz alta, ele. Aí, todos os engenheiros de planejamento, e só eu que não era formado, que estava sentado na mesa para as reuniões. E aí, quando eu me formei, como eu já assumia todas as funções, eu fiquei lá e fiquei mais um ano como engenheiro na Cameron. Só porque aí eu comecei a ganhar melhor, aí você vai se acomodando, né? Porque vai tendo uma condição de vida melhor que até então você não tinha. Eu falei, não, vou passar mais um ano, né? Aí foi quando eu fui para a Caltech Engenharia. Quando eu trabalhava com o Dr. Marcelo. Aí, não, vou passar mais um ano. Aí sei que nessa brincadeira foram 5 anos ainda com o Dr. Marcelo. E eu sendo engenheiro de obra, mas aproveitando aquele tempo para fazer network, contato, porque você vem de fora, não tem contato, né? Então, para você sentar à mesa, você tem que ir fazendo ali os contatos, o network, e aprendendo, errando também, né? No que é dos outros, né? Porque isso também faz parte. E aí foi... Só porque eu abri meu CNPJ, o meu CREA, o meu registro do CREA, ele é de janeiro de 2013. E o CNPJ da PDR, que não começou como PDR, começou como Martins Engenharia, é um mês depois, é de fevereiro de 2013. Então, desde quando eu me formei, eu já abri meu CNPJ. Só porque eu falei assim, não vou agora botar minha consultora, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de grana, eu sei que não é fácil, tenho que fazer capital, não dá para eu... Assim, minha família também dependia disso, não tinha como eu realmente largar o meu emprego, eu ganhava bem, e botar a construtora. Aí eu falei, não, vou aqui tentando em paralelo, quando eu ver que dá para pular, eu pulo. E aí foi indo, e aí foi quando chegou no momento, foi naquele momento lá, justamente quando eu conheci o Roniel, que aí o Roniel, eu já estava com alguns serviços em paralelo, tanto trabalhando na construtora, na Caltech Engenharia, mas com a minha construtora pequenininha, pegando reformas, coisas, né, em paralelo. Aí foi quando eu conheci o Roniel em 2019, aí foi justamente na transição, quando eu achei que era o momento de eu sair de fato da Caltech, e aí encarei um projeto grande e muito arriscado, que até hoje eu penso assim, meu Deus do céu. Louco. Nós fomos loucos. Nós fomos loucos. E aí foi justamente em 2019, quando eu saí de vez, a gente assumiu, né, esse empreendimento, e graças a Deus deu tudo certo, e graças ao nosso trabalho também. Então a PDR ela realmente vem dessa minha vontade desde sempre de empreender, mas eu considero que ela começou de fato quando eu saí das fiquei curioso do empreendimento. Qual foi? Rapaz, Não pode. vou falar. É segredo. Não. Olha a onda. Assim, a história é engraçada demais. Essa história foi o seguinte: eu comprei uma unidade no João Evangelista Business Center, 2012. Eu tinha um escritório ali em frente à Naide Andrade ali, escritóriozinho pequeno, e aí foram me vender. Eu disse, cara, beleza. Eu advogava pro previdenciário, eu disse, ó, eu vou montar 2 negócios. Em 2013 eu já pensava. O previdenciário não vai ter muito tempo de vida. Por quê? Não faz sentido, a conta nunca fecha. Eu sempre dizia, cara, não pode dar dinheiro para todo mundo. Isso vai acabar, esse negócio aqui de aposentar todo mundo, isso vai acabar, a conta não fecha. Eu vou montar lá, eu monto como se fosse uma loja conceito, lá para atender o pessoal, e ficava no centro da cidade para atender o povão. Beleza. Essa obra era para ter sido entregue em junho de 2014, na Copa do Mundo do Brasil. Era a promessa aqui, 30 de junho de 2014. Lembro como foi, porque estava todos os contratos. Deu 2015, deu 2016, aí eu comecei lá todos eram médicos, inclusive fazer a reunião na tua clínica lá. A reunião era feita lá. Era feita na tua clínica. E o pessoal tudo querendo brigar. Eu disse, gente, brigar, a justiça nunca vai dar isso aqui pra vocês, cara. Por quê? O prédio vai se acabar. Não faz sentido. Aí eu estou num Réveillon. Aí eu fui visitar o Dr. Marcelo da Caltech pra ver se ele queria pegar a obra. O Dr. Marcelo, rapaz, ele botou um preço de taxa de administração, cara. Tipo assim, eu não quero pegar. Realmente, ele não estava errado. Porque, cara, era um abacaxi, era um fumo. Ele estava lá Ele estava com o Edmundo Linhares fazendo. Não estava na vibe. Aí o Felipe ouve a história. Você era engenheiro dele. O Felipe era engenheiro dele. E ele ouvindo a história e eu apresentando o projeto e tal. Disse, cara, não tá, Roniel, vamos dar a proposta. Beleza. E aí eu contratei um cara, o André,
que é um cara fantástico, genial, montou um sistema de engenharia fantástico. Aí o André, não tinha esse sistema na época ainda. Foi lá no escritório dele, o André ficou meu amigo, aí fez um cálculo de quanto a gente iria gastar para terminar a obra. 15 milhões de reais. 2018, 15 milhões de reais. Eu, senhor, meu Deus, como é que nós vamos gastar esse negócio aqui, cara? O pessoal já tinha pago. E tinha fundo ainda? Tinha nada, tinha fumo. Não tinha nada. Tinha nada, zero de dinheiro. Mas zero. tudo pago. A galera tudo pagou, o cara levou o dinheiro embora. Meu Deus. Aí a minha mulher dizia assim, você é um louco, o que é que você tem de se meter nisso aqui? Eu disse, cara, mas tem que alguém resolver. Pai, saia disso, vá tomar de conta das suas coisas. Tem que alguém resolver isso aqui, esse prédio não pode ficar entregue às baratas. Tô no Réveillon lá na praia, em Parajuru, tal, o André passa o Réveillon comigo lá. Tô conversando com o André, contando minhas lamúrias. O André, cara, tem um menino que trabalhava com o Dr. Marcelo da Caltech. E ele é um cara muito direito, um cara que entende de verticalização. Porque, cara, construir uma casa é beleza. Verticalização, irmão. Cara, eu fiquei pós-doutor. Porque é assim, você aprende, cara. Porque tudo é muito multiplicado. Tipo assim, cara, vamos fazer uma reforma da fachada. Uma reforma da fachada, irmão, meu amigo, você multiplica. É assim, é tudo muito grande. Quem é? Pai, o Felipe. Aí eu digo, eu lembro desse cara lá na Caltech. Venho de viagem em janeiro, converso com o Felipe. Pai, tem esse projeto aqui, esse negócio aqui é desse jeito e assim. Aí o irresponsável topou, cara. Aí eu digo, cara, e agora eu não posso mais voltar atrás. Eu não sei quem é mais responsável. É ele que topou, sou eu que propus. Resumindo a história, irmão. A gente arrecadou, convencemos a quase 90% das pessoas a reaportarem 10% do que já tinham pago. O pessoal já estava desacreditado. Desacreditado. Desconfiados. Rapaz, eu passava a minha mulher assim, cara, esse dinheiro tu tá perdendo teu tempo pra convencer esse povo, pra tu administrar um dinheiro que era pra o cara da construtora resolver isso. Cara, um negócio assim, fora do comum, não tinha necessidade de fazer aquilo. Criamos a comissão. Cara, eu fui estudar a lei de incorporação, porque é uma lei muito específica. Cara, tava todo errado. A gente não tinha... Cara, resumindo a história, conseguimos, esse pessoal acreditou na gente. Começamos a fazer a obra. O negócio rodando e tal, e dando certo e tudo. Vem o quê, irmão? Pandemia. Meu amigo, pandemia quase mata a gente. Um elevador que nós compramos por 230 mil, tava 350. O material de construção, a gente não podia funcionar. Cara, uma confusão na vida da gente, essa galera cobrando da gente. Cara, olha, eu criei uma pedra no rim, porque esse Felipe aqui, cara, a gente não podia gastar 50 centavos a mais. A água era adicionada de sal, cara, porque a gente não podia gastar. Tu não tem noção do cara, a gente negociava com o fornecedor na unha. Nós entregamos a obra. Entendeu? Então, assim, foi por isso que a gente ficou muito próximo, trabalhamos 5 anos junto, quase todo dia a gente fazia reunião pra alinhar. Cara, como é que tá isso aqui? Rapaz, hoje, assim, a gente ganhou muita experiência com isso, de obra de gerenciamento financeiro, entendeu? E aí foi esse que o Felipe... Aí pronto, aí quando o Felipe entrou lá, o Felipe ganhou um know-how gigante, porque ele já tinha visto que dava certo e tava aplicando no que deu errado. Cara, então eu vou fazer, entendeu? Foi isso aí a obra do JBC que tá lá hoje, 200 salas, né, Felipe? 200 salas. Tá... Não terminou lá? Isso. Já foi lá? Já entrei, não cheguei a conhecer as salas, mas a recepção. Já foi na recepção. É lá próximo da gente, a gente sempre passa lá. Inclusive o estacionamento tá todo reformado agora, né? Não sei se vão entregar também. Aquela parte da frente. Cara, assim, ó, a gente chegou lá, cara, tinha 2 metros de água. Vocês também ali, não, pra vocês. Já foi depois, né? Já é um outro. O estacionamento? Não, a gente fez o subsolo, fez tudo, cara. Fez tudo, cara. Tem 2 subsolos ali. Chegou quando você estacionou no térreo. Você não chegou a estacionar no subsolo, né? Não. São 2 subsolos lá. 500 vagas de estacionamento. É loucura. É enorme lá, gente. É loucura, não. É uma obra de 32 mil metros quadrados, cara. E a gente entregou. Então, assim, ele, Nilton Parron, também um maluco que entrou também nesse negócio. Cara, rapaz, a gente não tinha nada pra... A gente não ganhamos nada com isso. A gente entregou um negócio que precisava pra Sobral. Sim. Entendi. Rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa, Luiz, pra eu entender aqui. Eu sei que você entrou na PDR agora, mas tu falou um negócio aqui que eu achei legal, cara. Eu sou um cara que sou... Aqui, ó, vê um meninozinho aqui da Água de Coco, tem 18 anos de idade. Esse menino, desde o ano passado, que eu ajudo esse meninozinho aqui, o menino 5 horas da manhã tá lá vendendo água de coco na corrida. Pra ter noção. Aí a galera diz que a geração Z não tem saída. Aí eu digo uma coisa muito simples, cara.
todo mundo assistiu o Chaves, não assistiu? Todo mundo. O seu Madruga trabalhava? Uhum. Então, ou seja, não é só de hoje que tem gente que não quer trabalhar. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Tu tem quantos anos? 24. 24. Olha, tem qual a idade de ser meu filho? Eu tenho 39 e eu tô botando aqui que eu tenho qual a idade de ser teu pai, viu? Uhum. Cara, o que é que a geração Z, tu falou da geração Z, que não quer trabalhar, mas tu é geração Z. Por que que tu é contraposição da geração Z? Eu acho que é algo mais de cultura, sabe? Valores. Eu sempre costumo dizer que eu sou geração Z, mas eu acho que eu não fui. Minha vida, principalmente minha infância, né? Eu sou órfão paterno, né? Meu pai faleceu muito cedo. Não foi uma infância comum da geração Z. Numa cidade pequena, para ser pior, no interior de uma cidade pequena. No interior, se tinha 10 mil habitantes, né? No Marco, né? Machinal. Machinópolis. Eu acho que no interior que eu tinha lá, deveria ter 30 habitantes. Aí, assim, era É do interior do Cariré. do interior do Cariré já é interior, então tu é É do zona interior do rural. Cariré. Então só tinha um quebra-mola, 2 placas. Seja bem-vindo e volte sempre. Pode sempre, era desse jeito. Se você achava que você estava chegando, você já estava saindo. Aí foi esse princípio, esses valores, né, que eu criei. Meu pai faleceu quando eu era muito novo, minha mãe foi uma mãe solteira, viúva, né, no caso. Né? Ela sempre criou a gente isso, né, de a gente conseguir, para a gente conseguir uma coisa melhor, a gente tinha que trabalhar, trabalhar. E graças a Deus também, na minha vida de adolescente, eu comecei a trabalhar muito jovem também, talvez 12 anos, eu estava trabalhando. Eu sempre peguei pessoas que tinham esse viés, né? Que me ensinaram que eu ia conseguir alguma coisa trabalhando. Trabalhando. Aí eu acho que o ápice disso foi quando eu comecei. Eu era estagiário do Felipe, né? Comecei sendo estagiário do Felipe. Aí o Felipe foi outro cara que me influenciou muito nisso, né? E ele me puxava muito. Aí eu. Não, é aqui mesmo. Não, é isso que eu tenho que fazer. Aí o resto da geração, né? De modo geral, por que não acontece isso? Não sei, porque eu nasci nessa geração, mas eu não me encaixo nela, né? Mas não são pessoas perdidas, tem pessoas que se aproveitam, né? Tem intelecto, pessoa que questão de tecnologia, tem facilidade, mas realmente é algo que tem que mudar como diz como eles próprios dizem, no mindset da pessoa, né? Então, resumindo o seu ponto de vista, amizade fez você estar aqui, educação fez você estar aqui e talvez, estou falando a palavra fome, mas a palavra escassez fez estar aqui. É isso. Tudo é um padrão. Entendeu? Todos nós estamos aqui pelo negocinho chamado escassez. Como diz no nosso Cearazinho, a dor ensina a gemer, né? É isso aqui. Você Entendi. consegue ensinar várias coisas para uma pessoa, né? Mas você ensinar ela a ter fome. É isso. Anderson, me diga uma coisa. Eu queria entender no grupo MedCenter quais são os serviços que a MedCenter faz. Porque eu vou ser bem honesto. Eu sei que tu tem muita coisa lá. Mas pro cara que tá te ouvindo, cara, quais são os serviços? Se eu me lembrar aqui hoje de imagem, eu me lembro da MedCenter. Mas o que seria mais que a MedCenter faz, além de clínica de imagem? Bem, Raniel, às vezes eu tenho que estar toda hora treinando meus colaboradores sobre isso aí. Às vezes nem eles estão a par da quantidade de serviços que a gente oferece. Então, assim, hoje a gente veio aqui especificamente para falar de forma mais aprofundada do nosso serviço de MedCenter, a MedCenter do trabalho, nosso serviço de saúde e segurança do trabalho. Perfeito. Mas fora isso, nosso carro-chefe é a medicina diagnóstica. Nós somos uma clínica de medicina diagnóstica. Nós temos exames de imagem, nós temos exames laboratoriais, nós temos consultas com especialistas, nós temos a parte de vacina, né, vacinação e imunização. Não sabia nada disso. Recentemente nós inauguramos a odontologia, né, serviço odontológico. Sabia Eu também. não sabia. A odontologia não sabia. Cara, loucura isso aqui. Eu não sabia isso aqui, não. Justamente. Então, assim, as coisas estão acontecendo, né? E a gente não para. Realmente, nós gostamos realmente, como eu falei para você, nosso intuito é resolver todos os problemas. Ser um ecossistema de saúde. Isso, justamente. Então, assim,
A gente acha que se retroalimenta e a gente vê que o nosso cliente ele fica satisfeito com esse modelo, entendeu? E isso a gente trouxe para a medicina ocupacional, porque a gente passou a resolver a dor dos empresários, as maiores dores dos empresários, ao buscar assim, atender às normas, as NRs, né, a burocracia que o Estado impõe, ele perdia muita produtividade. Pegava um colaborador, aqui o Felipe da PDR, pega um colaborador e bota para fazer exames ocupacionais para atender ali as normas, e aí o cara perde um dia, perde 2 dias de trabalho para fazer. Da fila. Por conta da fila, da espera, porque às vezes ele tem que ir em várias clínicas diferentes. Sim, Ele vai numa clínica, faz um raio-x, aí ele vai na outra, faz uma audiometria, que é conforme o audiólogo, e aí ele vai na outra, passa pelo laudo oftalmológico, né, pela parte visual. Então, nós já tínhamos essa expertise de fazer tudo dentro de casa. Assim, a gente já tinha audiometria, já tinha o eletrocefalograma, eletrocardiograma, os exames ocupacionais, laboratório, tudo. E, como empresa, como grupo de empresa, a gente também tinha a dor dos empresários, quando a gente buscava contratar para regularizar nossos programas ocupacionais, que é uma obrigatoriedade de todas as empresas, a gente tinha uma dificuldade muito grande. As empresas que trabalham com isso aqui na nossa região demoravam a nos atender, e aí foi onde a gente buscou, a gente franqueou a Grau Seg, que é uma empresa de saúde e segurança do trabalho a nível nacional, uma das maiores empresas do mercado nacional nisso, tanto de saúde ocupacional como de segurança. São 2 vertentes, mas a legislação engloba as 2 coisas. Então a gente passou a ter todo o suporte de médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e montou esse negócio tudo dentro do nosso complexo. A franquia funciona lá, da Grau Seg, junto com a Meg Center do trabalho, dando esse braço, né, para o segmento de SST, saúde e segurança do trabalho, e atendendo aí assim, uma gama de empresas hoje. Tem muita empresa hoje que está migrando, mas assim, dos maiores problemas de quem trabalha com um mix grande de produtos é realmente ser notabilizado em cada uma dessas áreas, ser o melhor de cada uma dessas áreas, ou ser, na cabeça do cliente, uma opção. Muitas vezes ele trata a gente, principalmente quando a gente já é consolidado. Você era um cara que tinha um escritório muito consolidado de trabalhista e previdenciário, e assim, mas eu sabia, porque eu conhecia pessoas do meio jurídico, que você trabalhava com todos os mix. Mas quando você é muito forte no área e quer começar um outro segmento, parece que aquilo ali não vai dar certo, que você não pode, e as pessoas passam a não reconhecer você com notoriedade dentro daquilo. E muitas vezes você está oferecendo ali a melhor solução do mercado naquele momento. Então, quando agora o Connect Valley foi um ponto de virada. Tanto que eu disse logo lá, eu já disse, ano que vem você me bote aqui. Eu lembro. Você você não vai negociar minha vaga para ninguém, não, que eu quero estar aqui de novo. Então, assim, para quem oferece serviço para empresas, para quem vende soluções para empresas, o Connect Valley, assim, é formidável, foi incrível o resultado. Então, muita gente chegou lá com o que vocês estavam falando. Rapaz, vocês trabalham. Eu fui cliente lá, tinha dono de empresa. Eu fiz lá minha tomografia, sabia. minha ressonância. Vocês estão trabalhando com isso. Aí ficava perguntando, mas por quê? E tal. Por que vocês estão com isso? Não, porque a gente enxerga que é um mercado relevante. Né? Se não fosse um mercado relevante, também a gente não iria só por emoções, não. Então, é um mercado que é relevante. A gente tem como oferecer tudo o que vocês estão comprando de outras clínicas a um custo menor, desburocratizado, um menor tempo. Por quê? Porque eu rateio o meu custo. Então, eu não preciso ter toda a minha margem em cima disso, porque eu já tenho margem em cima de outras coisas e meu custo é dividido. Então, eu consigo oferecer esse produto, essa solução para as empresas por tudo que ele precisa ali para resolver de forma rápida, mandar seu colaborador lá e no mesmo dia sair com as em mão, em 24 horas sair com os exames ocupacionais, e tudo resolvido. Porque o Felipe aqui, quando ele quer contratar hoje um pedreiro, se ele não contratar em 2, 3 dias, ele já vai para outra obra.
Então, ele tem que resolver rápido a situação e tem que estar dentro das conformidades. E ainda a gente faz ainda algo diferente, que é a gestão de e-social. A gente tem internamente, através da GrauSeg, Que aí manda a mensagem pro cara que tá que vencendo. venceu o periódico, que venceu. Porque assim, se eu chegar hoje aqui em todas as empresas que sobraram, todo mundo que tá nos ouvindo aí, e o fiscal você imagina, o fiscal do trabalho chega amanhã na sua empresa e me mostre seus documentos de SST, que Saúde e Segurança do Trabalho. Quero ver todos os asos aqui de todo mundo, os programas em dia. 90% vai tomar um susto, assim, não sabe nem que o funcionário dele tá com a asa vencida, porque tinha que fazer em 1 ano, em 2 anos. E esse é o maior erro do funcionário, que é procurar a gente no momento da dor, quando o problema já está instalado, já chegou a multa, já chegou a interdição da obra, já teve um acidente grave, um acidente que precisou ser notificado e o cara esqueceu de notificar, porque na correria para resolver o problema. Então, o que a gente hoje está tentando levar para o mercado é esse conceito realmente de agir de forma antecipada. É uma dor, é um custo a mais, mas que no final se traduz em economia. Porque muito mais caro é uma multa, é um acidente de trabalho, é um processo trabalhista, previdenciário, enfim, por descumprimento das normas. Então a gente hoje consegue trabalhar muito bem isso aí dentro do nosso ecossistema. Entendi aqui e achei fantástico. Cara, porque eu gosto muito de estudar literatura de gestão. Cara, tu falou em ganho marginal decrescente e destruição criativa do Schumpeter. Nisso daqui tu já falou nessas duas coisas, cara. Sem saber. Ou seja, a galera diz assim, o cara vai montar um outro negócio aqui, não vai dar certo. Cara, eu tenho que me reinventar nisso aqui. Tu botou ganho marginal decrescente por quê? Tu criou um ecossistema. Tu viu a oportunidade do empresário, o cara tá lá. Tu, como empresário, tu viu uma necessidade do mercado pra ti. Cara, se eu já tenho A, B, C e D, por que eu não conecto isso aqui? Ou seja, eu acho isso aqui fantástico. É isso aí mesmo que às vezes o empresário precisa. Ele precisa, cara, que você ganhe tempo, porque é uma commodity que não volta é o tempo. Ou seja, tu faz o cara, tu antecipa a dor de cabeça do tempo pro cara. Show de bola. Tá aí, ó, gostei. Inclusive essa semana, não foi? Falei com o Samuel, às 8 horas da noite. Samuel, eu mandei voz da mulher lá. Paz, o cara não me atende. Aí eu disse, rapaz, pô, vou mandar o telefone do cara aqui. Aí depois ela ligou. Não, ele me atendeu. Ela mandou mensagem pra mim 11 horas da manhã. Aí eu fui ver, era 4 horas da tarde, esqueci de te mandar. Aí quando foi de noite, o cara passou de 11 horas da manhã até 6 horas da tarde pra dar um retorno pra pessoa. Então assim, é um absurdo, entendeu? A pessoa não dá um retorno pra pessoa, então é osso. Felipe, meu amigo, me diga uma coisa. O que é hoje a PDR? Porque eu sei que verticalização, eu sei que você é fera em verticalização. E hoje tu tá indo também para loteamento, horizontalidade, né? Isso. Hoje, quais são os segmentos hoje que a PDR Engenharia hoje tem? Nós temos a PDR Engenharia e recentemente criamos também a FMS Gestão Imobiliária, que é um complemento da PDR Engenharia. Então hoje a PDR Engenharia, a gente somos uma construtora, a gente presta serviço. Só que isso já tem um prazo determinado, porque qual a meta, né? A meta é uma escadinha, né? Então, assim, eu sempre fui uma escadinha, não vou estudar, vou me formar, vou optar minha construtora e vou incorporar, que é o ápice o ápice do negócio, que é incorporar, que é onde está a maior margem, né? Não prestar serviço, mas ter meu serviço próprio. Só que tudo é uma escadinha, então eu preciso de know-how, eu preciso de recurso financeiro, crédito. Então, assim, a gente está migrando para isso. Então, acredito que até os próximos 4 anos a gente ainda vai estar prestando serviço. A gente era muito associado à construção de casas, prestação de serviço de casas de alto padrão, esses condomínios fechados, né? Moradas, Granville. Hoje a gente já encerrou. A gente não presta mais esse tipo de serviço. Nosso foco hoje é mais na prestação de serviço de obras maiores, prédios, hospitais. Inclusive, a gente está fazendo um hospital agora, que foi por conta do Connect. Foi no segundo Connect. A gente se conectou com o Raul, ele ficou do stand do lado. E aí, disso, a gente já fechou esse hospital, porque ele estava à frente na época. Fechamos o loteamento lá que ele está fazendo. Enfim, então, do Connect, a gente fechou algumas dessas obras, né? Então, hoje a gente presta serviço para obras corporativas, para construção de prédios, como é a nossa expertise, só porque é por um tempo determinado. Hoje, que é um dos nossos diferenciais.
né? Por quê? Porque a gente tem essa visão não só da obra em si, tijolo, cimento, não, a gente tem a visão do negócio, ecossistema. da operação. É tanto que a FMS Engenharia hoje, por exemplo, na prestação de serviço que esse braço de prestação de serviço para obra corporativa, esse hospital, por exemplo. Então, esse hospital não só simplesmente só pegou o projeto, recebeu e executou. Não, a gente fez toda uma análise. Contratamos um engenheiro clínico que já tem muita experiência, que é o mais experiente aqui de Sobral, que atua na Santa Casa, Hospital do Coração, para poder sentar com a gente, ver os projetos. A partir daí, a gente mudou todos os projetos que nós recebemos, alteramos todos os projetos, gases medicinais, climatização, tudo, para poder ficar viável, porque o cara, ele trabalha naquele, ele sabe como é que é a operação. Então, a gente sentou com ele, bora olhar esses projetos, estudar esses projetos, ver se eles estão... Alterou tudo, otimizou tudo. Fizemos várias alterações. Então, assim, a gente vai muito além só de pegar um projeto, executar não, a gente vê a operação da coisa. Por quê? Porque a nossa visão é de quem vai ser o dono. Então, assim, não é só executar. Isso, eu estou dizendo assim, hoje a gente tem, talvez nos próximos 4 anos a gente ainda vai estar prestando serviço, mas depois nós vamos só incorporar. Por exemplo, a gente pegou uma obra aqui de um Open Mall, né, para fazer lá um serviço de terraplanagem. Mas não é tão conformada a gente de ver a operação e tudo, que a gente não se contentou. Ele falou, não, peraí. Aí eu peguei os projetos, pela experiência que eu tinha do Sobral Shopping, do próprio Business Center lá, que era um shopping também, com a torre comercial, eu falei, cara, isso aqui não dá não. Que não tem doca, só tinha um recuo nos fundos de 1,5 metro, 50 centímetros era calçado, só tinha 1 metro. Eu, cara, como é que vai abastecer essas lojas aqui? Entrar caminhão para abastecer. Recuamos, fizemos uma rua de 7 metros. As salas comerciais eram salas de 180 metros quadrados. Cara, isso não dá, porque eu tô lá no prédio e a gente aluga lá as salas, a gente reduziu, otimizou. Enfim, então a gente não vê só o que foi contratado, o escopo, não, né? a gente vê toda a operação como todo, porque nossa cabeça não é de construtor, nossa cabeça é de incorporador e agora de operação também. Então, no caso, a gente tanto faz a viabilidade do negócio, aí a PDR constrói e a FMS Imobiliária faz a comercialização, locação, gestão. E o que a gente vai levar, inclusive, para o palco, né, que a gente vai ter o pitch, vai ser um segmento que nós estamos iniciando agora também com a atuação, que é a administração de hotéis. Então, a gente vai levar esse produto para vender lá para investidores. No caso, que a gente já tem um case que é de sucesso, que é um prédio que a gente construiu para o investidor, e esse prédio nós construímos, PDR Engenharia construiu, e a FMS Gestão Imobiliária fez, que lá é misto, tanto hotel como locação de longa temporada. Então, a gente fez toda a parte de locação e fazemos a gestão da locação e da administração do hotel. E está dando muito bom, o faturamento está dando excelente, e nós estamos condensando isso tudo para poder apresentar lá, para levar para outros investidores que têm interesse em investir no mercado imobiliário e que não quer ter estresse, tanto com obra, com a gestão, com a operação. Então, estamos fechando todo o círculo, né? Entendi. E iniciando agora também com loteamentos. Então, a gente já está iniciando isso aí com investidores, mas em breve a gente vai estar com os nossos próprios loteamentos também e nossas próprias incorporações imobiliárias. Então, assim, hoje o nosso diferencial é esse. A gente tem uma construtora que pensa como incorporadora e oferece esse serviço porque a gente ainda não conseguiu chegar lá. Então, assim, tem um prazo limitado aí que a gente vai estar prestando esse tipo de serviço. Muito parecido com o que o Anderson faz no sistema médico. Tem um ecossistema que vai oferecendo, muito com o que eu faço hoje no jurídico. Tem um ecossistema que faz todo esse negócio. Felipe, tu tocou num ponto, você e o Anderson tocou, eu vou pegando logo o gancho teu. O que acontece? Você disse que fechou o negócio do hospital. Eu sei porque eu participei daquela parte lá da análise do contrato e tal. Sei quanto foi, entendi o que aconteceu e tudo. O Anderson também falou que fechou o negócio no Connect, mas eu queria entender o seguinte. Pro cara que patrocina, vocês já tiveram sucesso no Connect. Qual seria um dos erros que o cara tem que evitar quando for pensar em ir pro Connect? Eu tenho alguns que a gente já tem, mas assim, você como patrocinador, o que você evita de fazer indo pro Connect? Não é o que fazer, é o que não fazer. É o que não fazer. É o contra-intuitivo. Uhum. Cara, o que é que eu não vou fazer lá no Connect? O que é que eu não tenho que fazer? Sim, o que é que eu não... É realmente uma pergunta inversa, né? É inversa. É contra-intuitivo. O que fazer pode ser muita coisa, mas, cara, o que é que eu não posso deixar de... O que é que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer, que é o que, inclusive, que nas edições anteriores eu deixei um pouco falho,
é ser muito objetivo no que eu tenho para expor lá na hora. Eu não fui muito das vezes anteriores, eu não fui muito objetivo. Tipo assim, o que é que de fato eu quero apresentar ali? Quais são o produto específico, o serviço específico que eu vou apresentar para eu focar naquilo ali, para ficar muito claro para as pessoas que forem lá entenderem o que de fato eu quero. Porque como a gente atua em Muitos vários ramos. segmentos, a gente vai focar em algo específico, um produto específico para poder oferecer lá na hora. Perfeito. Não. Anderson, o que é que o cara não deveria fazer no Connect? Porque vocês tiveram sucesso. Ou seja, tiveram pessoas... Por que eu estou perguntando isso? Porque tiveram pessoas que disseram que não obtiveram sucesso no Connect. E aí cara, mas assim, o que foi que tu fez lá? Aí o cara foi dizendo o que fez. Cara, pra mim, na minha visão, o cara fez tudo errado. Aí o que é que nós estamos trabalhando agora? Nós estamos trabalhando na educação do patrocinador. Então, o que é que vocês estão fazendo? Cara, vocês já aprenderam. Então, assim, teve sucesso. Então, aprenderam. Aí a história da autorresponsabilidade. A pessoa tem que entender o que de fato ela quer e o que é que ela tem que fazer. Por exemplo, no meu caso, aí é o que fazer, né? Enfim, Sim. é mais fácil, né? No meu caso, como a gente trabalha com high ticket, a gente não precisa de muitos clientes. Precisa ali no máximo 3, 5 clientes grandes e já é muito, entendeu? Assim, então precisa de high ticket. Então, para mim tá muito claro. É tanto que, no caso, um exemplo, o Anderson. O Anderson aqui é um parceiro que a gente pode... Ele é meu potencial cliente, justamente do segmento que a gente Sim. está atuando hoje. A gente já tem experiência com construção de hospital e tudo. Ele tem a necessidade também de construir. E é um cara que... É uma locomotiva, né? Que vai... Então, a gente tem um potencial. Então, no caso como no caso o Anderson, assim, o que fazer? Entender, ver quem, até no meu caso, né, os próprios membros patrocinadores, no caso o Anderson é um potencial cliente meu. Então, é tanto que quando eu escolhi, Anderson, sou muito sério, quando eu escolhi, ano passado foi do lado do seu, né? E a gente trocou uma ideia, conversou e tudo. E eu falei, rapaz, esse ano eu vou... Aí eu vi quando o da Med Center já tinha fechado antes que o nosso, aí eu falei, vou ficar do lado dele. Olha o raciocínio do Mas cara. por quê? Porque tem que ser Tu intencional. entendeu o raciocínio do Foi cara? bem à frente do, Ó, o bem cara- à frente do que o... Tu entendeu o A pessoa negócio, tem que ser- entendeu? Ele já tá lá há mais tempo, Tem que né? ser intencional. Tu entendeu o Já negócio? tá há quanto tempo já no evento? É o segundo Tetra. ano? Quatro. Até há 4 anos. Então, 4 assim, ó, anos. olha a história aqui. Tu entendeu aqui? Sim. Por quê? Porque o cara, rapaz, eu posso atender hoje, se tu for hoje, ter 10 obras, tu consegue? Não. Não. Então, cara, eu tenho que dar um tiro de arpão. Então, ou seja, ele é um sniper. Entendeu a história? Ele, cara, ó, esse cara, ele tem projeto, esse cara constrói. O que que ele pensou? Cara, ano passado eu já peguei na mão. Então, esse ano, eu vou ficar do lado do cara de novo. Porque na pior das hipóteses, eu tô lá do lado dele. Essa é a E sacada da do cara. própria experiência que eu tive do segundo, que era do lado do Raul. E aí o Raul conheci, conversou, ele gostou, e a gente Olha deu aí. um match. Jogada de mestre. E aí Tu foi, entendeu a história? vamos- Entendeu? Então, assim, isso é o cara entender o que é que ele não quer. Porque todo mundo quer muita coisa, mas, cara, quais são as coisas que eu não quero? Então, beleza. Eu não vou focar em 10 clientes, eu vou focar em 4. Por quê? Porque o meu negócio é high ticket, então eu tenho que saber mapear. Aí o cara já tá mapeando quem são os patrocinadores, quem são os potenciais clientes dele já dentro dos patrocinadores. Isso aí é uma jogada. Foi. Muito boa. Tá entendendo? Anderson, você, meu amigo, o que você aconselharia o cara, o que ele não fazer num evento como esse? Vamos lá. Eu acho tudo aí de momento da expertise. Então, se o cara que não teve uma boa experiência, se eu não tivesse tido, eu não teria desistido de participar esse ano, porque eu acredito no projeto. O projeto de divulgar o empreendedorismo regional, por si só, é muito maior do que uma experiência que eventualmente não deu certo. Então, eu procuraria melhorar, aprender com quem deu certo, e voltar. Mas no meu caso, o que acontece? Como foi o primeiro ano, eu precisava apresentar a minha solução. E aí, o que eu não faria, que eu não fiz no ano passado, e eu continuaria sem fazer, eu vou continuar sem fazer. Eu sou uma empresa que tem muitas soluções. Então, eu tenho que, neste evento, o seu objetivo foi algo que o Felipe falou, o seu objetivo naquela solução que o evento pode me proporcionar clientes, que é a minha solução para a empresa. Perfeito. É Ponto. isso. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo que eu não faria, que foi uma coisa que eu não fiz ano passado, e esse ano eu vou fazer, eu não cheguei lá com, vamos dizer assim, com propostas comerciais factíveis. O cara que me visitar, ele já sai de lá, Entendi. em vez de só apresentar, olha, eu trabalho com isso, eu tenho essa diferencial. Mas esse ano, a pessoa que chegar lá,
que se interessar, que foram muitas vezes que a gente teve, ela tem que ter uma noção objetiva. Eu faço isso nesse esse combo aqui, você é esse preço, é risco psicossocial, é ASO, é acompanhamento Tu já médico, vai levar como se fosse a proposta pronta. propostas pré-prontas. Que é diferente do Felipe. Tô entendendo como são porque- negócios diferentes? porque- O teu, tu leva a proposta. O Sim. Felipe, ele, cara, criar um eu relacionamento, prospecto então- o cara pra depois fazer a proposta. Claro, não, com certeza, mas é porque Mas ano passado também, você fechou na última hora, não foi? foi. Foi no apagar das luzes. Exatamente, porque eu perdi o prazo quando vi, já estava perto de acontecer o evento, a gente montou tudo rápido. Mas eu acho essa tua sacada do negócio, da proposta pronta, eu acho que é top. Inclusive, foi você que deu uma ideia pra gente ano passado, em relação aos planos. Exato, vender os planos. Foi. Porque, querendo ou não, fica uma visita solta, né? Muitas vezes o empresário diz, aquela coisa que não tá no papel, vira uma coisa que Se perde. entendeu? E aí, muitas vezes, o cara pode achar que aquilo ali é mais caro do que o outro. E quando você ele vê. vê lá, ele vai olhar, vixe, mano, eu tô pagando Cara, aqui show. X% a mais, vamos aqui, essa aqui, anota ali, vamos conversar depois. Então, eu acho que pro meu negócio faz sentido isso daí. E eu acho isso top. É porque, assim, esse ano, o que nós vamos fazer esse ano? Eu estou educando o patrocinador. Para que ele entenda que existem 3 tipos de patrocínio. Existe o cara que quer lead. O segmento seu, Anderson, é lead. Cara, eu preciso trazer gente para minha base. Porque vão ter muitos empresários. Eu tenho um cara que quer posicionamento de mercado. E eu tenho gente que quer branding. Ele nem vai vender nada. Ele só quer que o cara lembre da marca dele. Tipo, Coca-Cola, ela não vai vender nada lá, mas ela tá botando lá por quê? Porque ela quer exclusividade e não quer ninguém entre. É isso. Aí, quando o cara entende essa diferença, é como na Copa do Mundo. Tu observa lá. Aquelas empresas estão lá, não vendem nada. Mas o cara tá lá por quê? Porque ele não deixa ninguém entrar. Fica na mente da pessoa. Isso é marketing. A galera confunde marketing com propaganda. Então, isso aqui é marketing. Então, ou seja, aqui nós temos uma pessoa que quer lead, que é você. Cara, eu vou levar a proposta pronta pro cara para fechar. E tem o cara que quer o quê? Quer posicionamento, que quer criar relacionamento. Depende do negócio. O problema é que o cara não sabe nem qual é o objetivo que ele vai vender lá. Aí ele tem que definir qual é o produto que ele vai vender. Por exemplo, tu não vai vender imagem lá dentro. Tu vai levar uma máquina para fazer ultrassom. Mas tu vai vender medicina do trabalho. Tu não vai vender o quê? Cara, eu vou vender isso aqui lá dentro. Então, esse é a jogada mesmo. E aqui eu quero só pegar aqui com o Luiz uma coisa, Luiz, só para eu já ir para o final. Esse ano a gente está abrindo, e aí é uma coisa interessante, talvez até para você. Nós estamos focando agora em quem que a gente observou? O gerente e o estudante. Ronieli, por que tu tá abrindo também para esse pessoal que ano passado tu não abria? Aí a gente tem que evoluir a cada dia. O que acontece hoje? Hoje nós temos um problema de mão de obra. E hoje todo mundo se reclama que não tem mão de obra. Só que eu tenho do outro lado também, isso aí eu sei porque eu vivencio isso, eu tenho muitos profissionais capacitadíssimos que estão em empresas que não merecem esses profissionais. E eu disse, cara, por que a gente não junta a fome com a vontade de comer? A gente abre também, divulga para o B2C, divulga para esses gerentes que querem ter uma nova oportunidade de se realocar no mercado em empresas. Porque no momento que eu vejo, tá, antes Felipe e Luiz, no momento que eu vejo uma empresa entrando num movimento como esse, tu pode observar, a gente tem o mesmo drive de valor. É inconformado, quer crescer e tal. Então, eu trabalho com empresários também que não tem esse drive de valor. O cara, não, tudo é muito difícil, não sei o quê. Sempre reclama do governo, cara. A culpa é nossa, cara. Nós temos 24 horas por dia. E, às vezes, a gente perde esse funcionário para uma empresa que não merece ele. Acontece? Demais. E aí, a gente também está divulgando para o gerente. Porque ele vai preencher um cadastro, até pode ser um futuro colaborador de vocês. E aí, eu vou para esse ponto, tá, Luiz? Se o que é que tu acha disso? E nós temos um outro ponto também. Nós estamos indo para o estudante. Porque esse estudante aí, Anderson, Felipe e Luiz, esse cara pode ser um futuro empresário daqui a 3 anos. Ele era agente há 10, 15 anos atrás. Esse estudante é filho de um empresário, que também pode ser cliente da gente também. E esse cara vai assumir o negócio do pai.
Se o cara não observar isso, e aí tem pesquisa, depois se vocês quiserem até posso mandar, a maior transferência de renda da história da humanidade vai acontecer nos próximos 20 anos, cara. Os baby boomers, que é a geração que nasceu na guerra, no pós-guerra, estão morrendo. São os caras de 80 anos, de 75 anos. Esses caras construíram muita riqueza. Esses caras vão passar essa riqueza para os filhos. É a maior transferência. Estima-se que há aproximadamente 300 trilhões de dólares, cara. Esses caras vão passar de uma geração para outra. Então, isso é muita coisa. Então, nós estamos olhando para o estudante também, que é a geração Z, né? E aí eu queria entender de ti o seguinte: faz sentido para ti, como estudante que você foi, como hoje uma pessoa que trabalha numa empresa, sei que você é sócio do Felipe, mas que estava na função de colaborador, faz sentido esse movimento do Connect para essas pessoas, gerentes e estudantes, na tua visão, como geração Z? Geração Z, né, cara? Né? Não, eu até percebi isso, né? Que nesse ano o seu marketing focou boa parte disso, né? Que até eu recebi conteúdo de vocês. Eu sou jovem, né? Sim. Que focou no público jovem, né? E eu acho muito interessante porque é uma carência que o público jovem tem, né? Você não tem, você aprende qualquer coisa no ensino médio, no ensino superior, mas você aprender a empreender é mais complexo. É mais difícil você encontrar uma fonte de conhecimento para isso. E herdeiros, né, sucessores, e há também as pessoas que querem ter uma ascensão social. É um trabalho quase até social, né? Que a pessoa olha aquilo e o empreendedor, de modo geral, a gente está em eleições, aí a gente consegue ver, que às vezes é colocado como um inimigo, né? O vilão. O vilão, o inimigo da sociedade. E com esse trabalho que você está fazendo, é interessante porque desperta na sociedade que não é isso, né? O empreendedorismo é um método de ascensão social. E ele não vai atrapalhar ninguém. Pelo caso, por sinal, o remédio à sociedade, a solução é empreender. Quem gera riqueza é o empreendedor. Entendi. Que bom que vindo de você, nós estamos no caminho certo. Tem jeito ainda. Tem jeito sim. Eu sou um cara que... Vamos desanimar, não. Eu sou um cara que sou alucinado de dizer que tem jeito, cara. Eu acho que a gente é muito fácil a gente terceirizar a culpa. Uhum. Quem criou a geração Z? Vamos lá. Quem criou a geração Z? A geração que está criticando a geração Z. De quem é a culpa? Uhum. Quem criou a geração Z? Sim. Quem foi que educou a geração Z? Foi a geração X e Y, que está reclamando da geração Z. Então, irmão, não reclama da geração Z. Olha pro que tu fez e tenta consertar o erro que tu gerou. Esse é o grande problema. É muito mais fácil eu reclamar da geração Z. Aí o cara, eu vou reclamar do meu colaborador. Aí eu pergunto muito simples, cara, tá bom, tu acha que o cara não trabalha, né? O cara não entende a tua empresa, né? Beleza, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho? Quantos cursos de gestão tu foi nesse ano? Eu vou pra quê? Aí eu digo, beleza. Segunda coisa, quanto de treinamento tu deu pro teu colaborador para ele entender os processos operacionais da tua empresa? Tu tem um POP? Tu tem um onboard que tu faz com o cara? Não. Cara, como é que tu quer que o cara navegue num barco sem tu dizer pra ele onde é que ele vai apertar o botão? Ele bota a bola de cristal? Se tu não resolver a tua empresa, tu vai reclamar do cara pra quê? Entendeu? Então, ou seja, ele tá perdendo colaborador pro iFood. Tá perdendo. Eu até fiz um corte aqui, só falando do iFood. Ontem eu vi no Fantástico, a Maju tá entrevistando os caras do iFood. O cara lá, não, eu trabalho quinta, sexta, sábado, domingo. Eu ganho R$500 por cada dia que eu trabalho. Eu faço vídeo no TikTok. Eu tenho 190 mil seguidores no TikTok. Eu folgo segunda, terça e quarta. Não, ele trabalha quarta, quinta, sexta e sábado. É uma coisa assim, ele trabalha 4 dias por semana e folga 3. O cara dizer aquele meio do sol quente. Aí ele diz, meu irmão, eu comecei a calcular. O cara tá tirando R$10.000 antes por mês, sendo motoboy. Tudo bem que tem um risco de morrer, aquele negócio todo. E o cara é TikTok. Ou seja, cara, tu vai ter que se reinventar para poder contratar o povo para tua empresa. Aí é onde que a gente vai discutir isso no Connect Valley. Cara, será que realmente é a geração Z que não quer? Ou será que a geração Y e X, que criou a geração Z, criou errado
e agora quer botar a culpa na geração Z, que foi ele que criou. Que é o resultado do... Tu entendeu? Ah, rapaz, é uma coisa complexa, entendeu? Meus amigos, eu queria agradecer a vocês aqui por mais um ano estarmos aqui no Connect. Agora esses podcasts agora é para nos aproximar mais, inclusive para divulgar a empresa de vocês. E se vocês tiverem um recado final para os telespectadores acompanharem vocês nas redes sociais, Anderson, Felipe, colocar a logo de vocês, o endereço de vocês do Instagram, TikTok, né? Agora pensar TikTok. Começando aí por você, meu amigo Anderson. Então, Ranieri, mais uma vez agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui com você, né, e com o Felipe, com o Luiz, nesse momento. Eu ainda estou na fase ainda de resistência ainda às redes sociais, eu, pessoa física, né, porque eu acredito muito geralmente os médicos quando iam fazer consultório, clínica, doutor fulano de tal. E eu sempre fui um cara que acreditei na marca, certo? Porque eu acho que a marca é perene, a marca, ela não, ela não tá no meio da rua andando, ela não tá ali. A pessoa, ela é muito vulnerável de erros, de críticas. Então, eu sempre procurei fortalecer realmente a marca, a ideia da marca, o equity. A minha ideia realmente é fortalecer esse conjunto de coisas, de operações, enfim, muito mais do que o meu nome próprio. Então, assim, eu nessa linha, eu sempre tento, eu até me saio às vezes, ver um colega que tem um podcast que eu respeito muito, acho legal, um canal bacana, eu assisto bastante, assisto o G4, enfim, vários podcasts, acho sensacional a ideia, e há vários colegas já que fazem podcast me convidam, eu sempre dou uma desculpa, nunca vou, agora vão ficar tudo chateados. Por que eu fui pro do Ronieri? Isso é para o Ronieri, ele tem um brilho, eu sou das antigas, diga lá, rapaz, você é meu amigo de agora, o Ronieri me conheceu quando era estudante, então eu tenho mais cacinho. Baixa, né? Eu conheci na baixa. Eu não tinha como dar esse não. E eu sou ainda vizinho, então, pronto, rapaz, o cara ganhar um inimigo vizinho não dá certo não, então tem que vir. Exatamente. Então, assim, para mim é uma satisfação enorme, eu acho que até aprender, inclusive, com você, com o seu posicionamento. Acho que a empresa tem que ter cara, né? Então a gente tem que mostrar também o que a gente está fazendo lá, o que a gente está construindo. A gente está construindo muita coisa legal, muita inovação. Assim, a nossa entrada no mercado de trabalho no mercado de saúde aqui em Sobral, foi uma inovação. Certo? Antes antes da MedCenter em Sobral, você recebia um raio-x, você com dinheiro na mão para pagar, em qualquer clínica da cidade, com uma semana. Hoje, lá na clínica, você recebe em 30 minutos um resultado. E as outras clínicas e tudo já tiveram que se adaptar, né? Tiveram que se adaptar. Ainda não estão entregando em 30 minutos, mas entregam rápido. Então, mudou o mercado. Você mudou o mercado. Com toda certeza. Eu falo isso com uma maior convicção. E é isso. E a gente tá toda hora buscando fora, aprendendo, e vendo exemplos de outras empresas daqui mesmo da região, tem empresas muito boas que têm foco em gestão, como tem muita empresa que realmente é acomodado. Eu acho que muito do que você está falando aí é comodismo, porque ainda a gente tem uma sorte de ter uma concorrência baixa aqui na nossa região. Então, quase todos os segmentos são oceanos azuis. Concordo. Entendeu? Então, isso lá em São Paulo, o empreendedor que não tiver essa visão na cidade de São Paulo capital, ele não vai para canto nenhum. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades nesse sentido, e a nossa ideia realmente é divulgar mais, é participar mais, é aprender mais com os negócios que são prósperos. Você é um exemplo para nós, eu tenho certeza que para o Felipe também, o que você está fazendo aí é bem inovador, revolucionário aqui para a gente. E quero estar mais perto de você, dos seus clientes, e mostrar, né, o que a gente faz para a gente construir algo maior. Conte comigo, eu acho que os bons têm que estar perto dos bons, certo? Então, assim, às vezes a gente tem um dilema do cachorro vira-lata. Pô, antes, que camisa bonita eu comprei na promoção. Irmão, eu não tô perguntando se tua camisa foi barata. Eu tô te elogiando pela tua camisa. Então, a gente tem esse dilema, o brasileiro tem esse dilema, da gente fala aí, tem medo de dizer que tá bem de vida. A gente tem medo, vergonha de dizer assim, como se nós amaldiçoássemos o dinheiro.
O brasileiro, ele tem isso, ele amaldiçoa o dinheiro, ele fala assim, é tanto que a gente fala em ganhar dinheiro, eu falo em fazer Eu dinheiro. também falo fazer. Porque assim, quando um ganha, cara, necessariamente o outro perde. Quando um faz, todo mundo sai ganhando. Então esse é o movimento do Connect, que é para poder a gente mostrar para aquele empresário de que não existe existe concorrência, não existe inimigo. As pessoas acham que existe inimigos. Cara, nós somos concorrentes, mas nós não somos inimigos. São coisas completamente diferentes. E essa é a linha mesmo. Esse é o pensamento. Entendeu? Meu amigo Felipe. Ah, então não disse a rede social. A minha é Não, arroba- não, a- da MedCenter, já que você ainda não é um cara da rede não, social. MagCenter é arroba MagCenter Sobral. MedCenter Sobral. Arroba Só MedCenter. MagCenter Sobral. Beleza. Meu amigo Felipe Martins. Suas considerações finais, a mensagem que você queria passar para os nossos ouvintes aí, com a sua experiência de vida, de muito tempo aí de sofrimento, de luta, né? De lutas, dias de glória. Agradecer o Roniel, mais uma edição, estamos aqui junto mais uma vez. Você é um Já pode pedir música no enciclopédia. Fantástico, mais de uma música, né? Até Pois 4 anos, já né? 4. Muito engrandecedor sempre estar com você. Você é um cara que eu admiro muito. Obrigado. Eu tenho uma consideração muito grande por você. Você realmente ajudou a PDR a dar uma alavancada, colocou um desafio gigantesco E ganhei um cálculo renal. e deu certo, graças a Deus. Graças a Deus e ao nosso trabalho, deu certo, né? Hoje ela está funcionando. E para os telespectadores que estão ouvindo, se vocês tiverem aí serviços de obras grandes, prédios, hospitais, viu? A gente, inclusive, foi... o que eu estava falando, né? Que a gente vai muito além da obra, do tijolo e tudo. A gente teve a hospitalar em maio, a gente foi... Eu fui para hospitalar, equipamento, quase 1.300 expositores lá na São Paulo Expo. Pra entender. Levei o engenheiro da obra, vamos para São Paulo, vamos para hospitalar, para você entender esse mercado, entender a melhor da saúde, equipamento, máquinas, mas a gente vai mais além da cerâmica e do tijolo, né? A gente vai entender a operação em si. E então, vender o meu peixe, né? Então, a gente vai obras grandes, investidores que querem investir no mercado imobiliário. Tô preparando o pitch aí de hotéis, viu? Tá bom. Vamos pra você, Olha aí. Viu? Meu amigo Luiz, considerações finais, você como um cara revolucionário aqui, inconformado, da geração Z. Minha consideração é nada menos que uma indicação. Os ingressos já estão começando a vender? Já começaram a vender. Pronto. O pessoal aí da geração Z, pessoal aí de 20 anos, 19, estão na universidade, ou então que são sucessores, a pessoa tá pegando um negócio da família, compra o ingresso, vá, visite, conheça. Se você puder ver esse rapaz, Ronieri, converse, pare ele lá, converse, tire um pedacinho dele. Tem uma fonte de conhecimento absurda aqui. Se eu puder ajudar, vou ajudar mesmo. E é isso. Eu garanto que vai ser muito proveitoso. Meus amigos, estamos encerrando mais um ConnectCast. Deus abençoe a todos. E lembrando mais uma vez, nos dias 16 e 17 de outubro, no Centro de Convenções em Sobral, teremos a 7ª edição do Connect Valley aqui na região da República Federativa dos Estados Unidos de Sobral. Um abraço, fiquem com Deus.